O orgulhoso, ele fica se vangloriando daquilo que ele já fez, fica preso no passado, ele se sente superior, ele acha que sabe tudo, e aí, justamente por isso, estagna. Enquanto que a pessoa humilde, ela reconhece as suas próprias limitações, ela, por isso, busca aprender sempre, o foco dela é o presente e o futuro. O orgulhoso, ele foca no ego, na aparência, busca aplausos, status, poder. E o humilde foca na essência, no ser si mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E por isso, como foca em si mesmo, na sua essência divina, conhece as suas próprias virtudes, sem arrogância e também aceita as suas fraquezas, mas sem culpa, sem autodesvalorização e também sem estagnação. O humilde, como algumas pessoas acham, ser humilde é ser fraco. Não, a humildade é uma força interior, é uma coragem e possibilita uma clareza mental. Vamos ver o que nos diz Hamed no livro As Dores da Alma, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. O orgulhoso, ele gosta de julgar os outros com aquela arrogância, com desprezo pelo que é diferente dele. Mas tudo que existe na natureza é criação divina, tudo tem alguma utilidade, mesmo que no momento a gente ainda não entende, mas nada é desprezível na obra de Deus, nada é inútil no universo. Então, quem somos nós, né, para ficar desprezando o outro, que é o que o orgulhoso faz? Cada um de nós é único, cada um de nós foi criado para contribuir no coletivo, usando as potencialidades da sua singularidade, né? A diferença que existe em nós. Tá tudo há um sentido, uma explicação no universo, né? E o arrogante, ele acha que é um super-homem, ele acha que precisa ser o cuidador, um juiz do processo evolutivo dos outros. O Hamed aponta que a gente pode auxiliar na evolução dos outros, mas nunca forçar esse processo evolutivo do outro, ou criticar, né, o seu andamento. Ele fala, Deus age sem cessar, em solicitude e consideração com cada uma das suas criaturas. E o orgulhoso, então, ele quer controlar a vida alheia. É aquela pessoa, segundo o Hamed, que é muito assim, apegada às regras, aos costumes sociais, é uma pessoa rígida, né? Defende energicamente o status quo, acha que tem, entre aspas, a cartilha do bem, que sabe o que é certo, o que é errado, por isso quer manipular, dominar, acha que é uma autoridade inquestionável. Eles se acham bem intencionados, se acham assim, pessoas dedicadas, evoluídas, despretensiosas, mas não é bem assim, né? Isso tudo é uma distração em nível inconsciente para que os outros não percebam, né, que ele está agindo como um crítico severo, como um policial, como um disciplinador. Então ele vem, né, com aquela mão cheia de luva de pelica, mas no fundo é um crítico severo. E olha que nos lembra Hamed, nos meios religiosos, os dominadores e orgulhosos agem furtivamente, não somente representam papéis de virtuosos, né? Dão-se uma de puritanos, como também acreditam que o são. Eles se auto-enganam, porque ainda não alcançaram a autoconsciência. A pessoa orgulhosa, continua Hamed, exige obediência absoluta. Ela é uma pessoa super preocupada com a exatidão, com a ordem, com a disciplina. Ela fica irritada com os pequenos gestos que fogem aos padrões pré-estabelecidos. É aquela pessoa puritana, né? Para despertar a simpatia dos outros. No Livro dos Espíritos, na questão 558, a gente lê que a nossa missão principal é a nossa melhoria pessoal, né?
que a gente pode auxiliar na harmonia do universo, a gente pode ajudar, mas o que é essa ajuda? O que é uma ajuda autêntica? É estimular os outros a caminharem, evoluírem, não achar que somos salvadores de almas, não ficar controlando os outros, mas simplesmente cooperar com amor. Vamos ver o que nos diz Hermance do Fogo, no livro Mereça Ser Feliz, Vanderlei Soares de Oliveira. O orgulhoso é uma pessoa insensata, porque ela vê o mal no outro, o argueiro no olho do outro, né? E não vê o mal em si. E né, a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10, que o orgulho é o pai de muitos vícios, é a negação de muitas virtudes. Por isso, o orgulho é o maior obstáculo ao nosso progresso. E o orgulho é um subproduto do instinto de conservação. Instinto de conservação, a gente procurar né, cuidar da vida, no caso dos animais, cuidar dos filhotes. Então, o instinto de conservação, explica lá o Evangelho segundo o Espiritismo, é um bem, mas o orgulho é um instinto de conservação exagerado, é uma paixão crônica por si mesmo, impropriamente denominado de amor próprio, mas não é, né? O orgulho não é um amor próprio. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 908, a gente lê que as paixões começam assim num sentimento ou uma necessidade, mas que está exagerada. Então, a paixão em si não é uma coisa ruim, mas o exagero, a exageração das nossas necessidades, eu preciso, né, de tantas roupas. Mas eu exagero, eu tenho um quarto assim com um monte de guarda-roupa só de blusas, calças, né, vestidos. Então, é a exageração, isso é paixão. Então, o orgulho gera vaidade, indiferença, preconceito, presunção, desprezo. A pessoa orgulhosa, ela se melindra com facilidade, tem inveja. Tudo isso gera aquele personalismo, que é uma supervalorização do eu. E quanto maior o orgulho, maior é a ilusão que a pessoa tem da sua grandeza, mais ela está desconectada com a realidade. Porque o orgulhoso, ele vive intensamente de máscaras, né? Para o mundo acreditar que ele é quem ele acredita ser. Então, o orgulhoso, ele dissimula, né? Ele esconde as suas imperfeições para manter as aparências. Isso tudo, no fundo, é uma inaceitação das suas próprias sombras, né? Das suas imperfeições, fraquezas, limitações. Tudo isso para manter o status, para evitar críticas, para não perder uma suposta autoridade. O orgulhoso, ele mantém essa falsa personalidade e, com isso, ele não foca nele mesmo. Ele não faz uma autoanálise sincera. Ao contrário, ele projeta nos outros as suas imperfeições, porque dói menos jogar, né, a culpa nos outros, ver o argueiro no olho dos outros, do que fazer essa autoanálise. Olha que a irmã se fala de vários subprodutos do orgulho. O melindre é o orgulho na mágoa. A gente está magoado, fica melindrado. É preciso desenvolver a coragem para receber críticas. A pretensão é o orgulho nas aspirações. Então, a gente não pode ficar alimentando expectativas exageradas. A presunção é o orgulho no saber, né? Aquele que sabe tudo, né? A gente precisa escutar as opiniões alheias, abrir a mente para aprender coisas novas.
O preconceito é o orgulho nas concepções. Então, a gente precisa fazer, né, análises imparciais, flexíveis, em relação a tudo. A indiferença é o orgulho na sensibilidade. A gente precisa respeitar o próximo. O desprezo é o orgulho no entendimento. Mas, como a gente, né, já comentou, para Deus tudo tem valor, nada é desprezível. O personalismo é aquele orgulho centrado no eu. Para combater o personalismo, a gente precisa trabalhar a abnegação. A vaidade é o orgulho do que se imagina ser. A gente precisa se conhecer, se aceitar e, a partir de então, fazer a renovação interior. A inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. A gente precisa perceber que a gente é invejoso e mudar isso, né? A falsa modéstia. Daqui a pouco, se der tempo, a gente fala da falsa humildade. O orgulho da humildade artificial. Então, a gente precisa desenvolver a simplicidade, não querer ficar impressionando os outros. A prepotência é o orgulho de poder, né? Mas o que a gente precisa conquistar é o poder interior, poder sobre nós mesmos, o autocontrole. A dissimulação é o orgulho nas aparências. Então, a gente precisa se esforçar para a gente saber quem é, ser quem realmente somos, sem receios, com muito alto amor. Então, essa transformação é uma luta para muitas encarnações, não é porque a gente está lendo aqui Irmã se do for pronto, amanhã a gente já pôs em prática, né? Mas a gente não pode desistir, para se esforçar sempre, e ter muita coragem para ser humilde, para ser quem a gente realmente é. Ser humilde é tirar essas capas que a gente vai colocando com orgulho ao longo da nossa caminhada, né? Não dessa vida, mas de muitas, né? Vamos falar, então, mais assim, detidamente sobre o personalismo. A irmã se tu for, não mereça ser feliz. Personalismo é o apego a tudo que é nosso, tudo que parte da gente, né? Mas sabe por que que a gente é personalista? Porque a gente não tem auto-amor. Quem se ama não precisa compensar a falta de amor com os aplausos, ou até com a possessividade. Então, o personalismo é essa paixão crônica com o eu, né? É uma centralização no eu. E a gente precisa se reeducar, aprender a ouvir o outro, a desenvolver a sensibilidade, a alteridade, a empatia. A vitória do personalismo está em sairmos de nós mesmos, em acolher o outro, principalmente o outro que é diferente da gente, sentindo esse outro, e aí a gente esvazia o nosso ego. E a arrogância? Aqui tem um outro autor, não é espírita, mas é um livro fantástico, Mark Manson. Me perdoem, o título é extravagante, não sei se vocês já leram, mas foi mais de 1 milhão de livros, de cópias vendidas. A Sutil Arte de Ligar, foda-se, esse é o título, me desculpem. Aí o Mark Manson fala que as pessoas arrogantes, elas se acham superiores aos outros, mas no fundo, ela está escondendo as suas fraquezas, as suas limitações, ela fica inventando sucessos fictícios para si mesma. Ela não enxerga os seus pontos negativos, as suas fraquezas, né? Enquanto que a pessoa que tem uma boa autoestima, ela enxerga com honestidade, tanto as partes negativas de si mesma, quanto as positivas, né? E faz tudo para se melhorar. A pessoa arrogante, não, ela é incapaz de melhorar a própria vida, assim, de uma forma significativa, porque ela não reconhece as suas próprias imperfeições. E também escreve Mark Manson,
que o arrogante fica buscando, assim, euforia após euforia, né? Aquela vida de aventuras, de estrela, de sucesso, chega a níveis cada vez mais elevados de negação da realidade. Mas em algum momento ela cai, porque, né, ela vai despertar esses problemas, essas imperfeições morais que ela tanto esconde, vão um dia aparecer, é só questão de tempo, um dia a casa cai. O arrogante, né, e também ele se acha uma vítima, ele acha que ele tem os maiores problemas do mundo. Então, é preciso trabalhar tanto a arrogância como o vitimismo. O vitimismo, no fundo, é uma espécie de fuga da realidade. Então, nem achar-se especial, a última bolacha do pacote, nem achar-se um nada. Tanto o complexo de inferioridade como o complexo de superioridade tem como raiz a falta de amor a si mesmo. Então, o caminho para a gente, né, assim, se conhecer melhor, para a gente viver melhor, melhorar em todas as áreas da nossa vida, reconhecer as nossas carências, as nossas falhas, da forma mais honesta possível e perseverar na busca do autoaperfeiçoamento. Vamos falar do melindre, Hermance Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio. Vanderlei Soares de Oliveira, né? Médium. A Hermance fala que quando a gente se sente ofendido, isso é um alerta que nasce em nós, para a gente avaliar o grau do perigo. Isso faz parte do instinto de conservação. Ela escreve: sentir-se ofendido tem a sua faceta benéfica, porque não devemos aceitar tudo o que acontece à nossa volta passivamente. O objetivo de sentir-se ofendido é agir de forma ajustada à natureza das agressões que a gente recebe. Mas isso é muito diferente do melindre, que é uma reação neurótica às ofensas, né? O melindre é um estado doentio de fragilidade, a gente exagera o tamanho da agressão que a gente recebeu. Então, pequenas atitudes alheias são motivos para que o melindroso se feche na mágoa, na decepção, e como, né, a gente lê, a mágoa é o colesterol da alma, que a gente carrega dia após dia e acaba gerando doenças físicas. Então, o que está por trás do melindre, são as contrariedades. É tudo aquilo que acontece e que não gostaríamos que acontecesse. A contrariedade é algo, né, que a gente não espera, que não traz vantagens pessoais, né? E aí, isso tudo gera pessimismo, infelicidade, desapontamento, às vezes animosidade, né? Tristeza, rancor. E olha que interessante que nos ensina Hermance Dufour. E o melindre é um vício de não ser contrariado. Nas encarnações anteriores, nós, assim, é possível que os nossos interesses pessoais foram atendidos a qualquer preço. Aquela pessoa, né, que tem um certo autoridade, status. Então, é um vício que muitos trazemos de encarnações passadas. E também é um vício que se adquire a partir de uma educação dessa encarnação, né, daquela infância mal orientada, daquela criança mimada. E aí, hoje, né, algumas pessoas nascem, encarnam numa condição limitada, né, sem toda aquela satisfação que ela espera, e aí surge uma revolta silenciosa, é uma baixa tolerância à frustração. A irmã se fala que é um estado de suscetibilidade diante de qualquer coisa que nos ofende. Isso gera uma neurose de controle, que é um mecanismo de defesa da nossa mente para evitar qualquer contrariedade
ou qualquer decepção, então a gente fica se esforçando para controlar tudo, para que tudo aconteça conforme a gente quer, e isso gera uma preocupação de querer dominar tudo. Às vezes, o motivo da preocupação é muito justo, mas às vezes não, é uma preocupação, é uma antecipação do que pode nem acontecer. E a irmã, olha que bacana, ela fala que os contrariados vivem 3 tipos de drama. Tem o contrariado crônico, né? Então, aquele que se melindrou com facilidade, ele não aceita a própria encarnação, ele traz na aura um clima de insatisfação, isso gera transtornos mentais. Tem um outro contrariado, que é o colecionador de problemas, que também traz das encarnações pretéritas esse vício de satisfação dos interesses pessoais. Então, é a pessoa que está preocupada com tudo, tenta controlar tudo e tudo. E tem o terceiro tipo, é o adulto frustrado, é aquela criança que foi mal orientada, que foi mimada, que teve todos os seus desejos atendidos, que não passou por limites, né? Houve uma ausência de limites e gera nela uma baixa resistência às frustrações. Então, nesses 3 casos, né, esses que ela enumera, de a pessoa que está constantemente melindrada, se sentindo ofendida, é, tudo por conta dessa decepção crônica, desse pessimismo que carrega dentro de si. E olha o que escreve Hermance: a psicopatologia do futuro, a doença do futuro, né, tudo das doenças, a psicopatologia das doenças emocionais, mentais, verá na contrariedade uma grave doença mental. E a etiologia, a causa de severos transtornos da alma. Então, ó, tem, né, por exemplo, a gente podia falar da inveja, tem muitos filhos do orgulho, mas o orgulho, pai de tantos vícios, é cego, porque o orgulhoso ele está iludido, ele acha que ele é mais do que ele é. Ele se sente superior aos outros para ser aceito, para ser admirado, aí ele dá uma de inteligente, de esperto, de habilidoso, mas isso tudo é representação, é teatro, ele faz pose. No fundo, ele se enche de defesas, é um mecanismo lá do inconsciente, né? E isso causa um enorme gasto de energia para proteger o próprio orgulho, para que as máscaras não caiam. É um teatro. Olha, tudo isso é muito inconsciente. As pessoas vão vivendo e nem se percebem. Por exemplo, tem pessoas que têm vergonha de se expor, têm medo de falar o que pensam, o que sentem, não têm coragem de dizer não. Ai, se eu quiser falar não, eles vão ficar com raiva de mim. São pessoas que são desonestas consigo mesmas, estão lustrando o ego, né? Mas isso não traz uma satisfação real. Olha, aqui outra autora, Lausanne Arnold de Luca, ela é uma pedagoga, um livro fantástico, Alfabetização Afetiva. Escreve que o orgulhoso, querendo mostrar aos outros aquilo que ele não é, ele retém a sua presença, ele fica com a sua presença aprisionada, ele carrega um peso morto. Dentro de si, uma sensação de frustração, de infelicidade. Ele gasta tempo e energia para manter algo falso, que não tem nenhum sentido. O orgulhoso perde a si mesmo para ganhar os outros. E no fim fica sem nada, vazio. Então ele vive armado, mascarado, nervoso, ansioso, porque a qualquer momento pode cometer algum deslize. Olha aí o perfeccionismo, né? Então, quer controlar tudo, é um ditador tanto de si como dos outros, cobra muito de si, perfeccionismo, se enche de obrigações, às vezes assume mais do que pode dar conta. A pessoa que cobra, pede, exige, existe nisso tudo uma batalha contra o eu real.
E nessa batalha, escreve a Lausanne, a pessoa desfralda a bandeira da pretensão. Pretensão de ser mais que os outros. Tudo isso causando insatisfação, mágoas, negatividade que desemboca no estresse. A Lausanne pergunta: onde será que deixamos a alegria, a naturalidade? Provavelmente elas estão no mesmo lugar em que largamos o nosso poder de ser nós mesmos, onde deixamos a nossa presença, o nosso prazer de viver lá, né? Escanteio. Estão em algum lugar de nosso espaço interior sufocadas por nossa arrogância, gerando uma desarmonia interior, gerando doença. É preciso desenvolver a humildade, ouvir a voz da nossa consciência, ouvir a nossa intuição. Humildade é uma característica da pessoa que é forte. Ela tem a vida dela nas próprias mãos. E aí ela flui com a vida, ela se aceita, ela aceita a vida, aceita o mundo, busca sempre se melhorar, ela tem essa lucidez de admitir quem ela é, o que ela pode ser por hora, a evolução continua, né? Mas por hora, até onde ela pode ir. E isso lhe dá condições de viver com alegria, com expressividade, com vigor. Então vamos falar da humildade. Até agora a gente falou do orgulho, né? Irmã, se tu for, mereça ser feliz. Fala que a humildade é ter consciência do que se é. É um estado de autenticidade que torna a pessoa livre. A humildade é uma conscientização e libertação de ilusões. É reconhecer os próprios limites e potencialidades. Muitas pessoas usam capas, máscaras para camuflar os seus impulsos, a sua vaidade. Usam adornos para chamar a atenção alheia para as virtudes que elas ainda não possuem. Aí o exemplo de capa, pobreza, modéstia. Né? Tem gente que acha que humildade é ser pobre. A vinculação da humildade com pobreza é cultural, mas tem tanto pobre revoltado e orgulhoso. E a gente precisa ter uma alma de pobre. O que é ter alma de pobre? A gente se contentar com o que se é, com o que se tem, sem acomodação, né? Mas saber que tem uma riqueza interior. E a modéstia? Tem gente que fala assim, a gente não pode ficar elogiando, o outro vai ficar vaidoso. Mas no lugar de riqueza, a irmã se falando, no lugar de riqueza espiritual, né, o que se fala? Dívidas do passado, karma, sofrimento, penúria, dor, é a cultura da inferioridade. Os talentos, as virtudes devem ser vistos. Essa humildade de fachada, essa falsa modéstia, impede o crescimento. Porque quando a pessoa é falsamente modesta, ela não está sabendo lidar com os seus próprios sentimentos. Isso não significa ficar chamando a atenção dos seus próprios valores, isso é infantilidade, é vaidade. Mas também não precisa ocultar as próprias qualidades. Jesus não falou? Brilhe a vossa luz, né? Então, é preciso que a gente, né, olhe para dentro de si, porque o sentimento é o espelho da nossa consciência. Precisamos conhecer os nossos sentimentos para poder criar o elo com a humildade, né? E aí escutar Deus na nossa intimidade. A irmã se escreve: aprender a linguagem dos sentimentos é caminhar para o estado de humildade, de autoconhecimento. E os elogios, olha, eles alimentam a autoestima, promovem a consideração, isso tudo é muito natural. E elogio é diferente de vício, de prestígio, né? Todos precisam ser amados, tanto quanto amar, serem estimulados, tanto quanto estimular, principalmente as crianças, né? Então, nem esconder, nem ficar mendigando a aprovação alheia. Então, essa falsa humildade. A Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, uma busca interior, ela fala assim:
que a pessoa humilde, ela identifica suas próprias possibilidades, mas sabe que há um imenso conhecimento ainda que precisa adquirir. Ela percebe o quanto ela ainda é pequena, mas ela não alimenta conflito, com fuga, ela não fica fugindo da realidade. Mas há pessoas, escreve Joana de Ângeles, que simulam, né, que mostram uma falsa abnegação, uma falsa humildade. No fundo, é para mascarar a timidez, o medo, o complexo de inferioridade, a inveja. As pessoas, ela fala assim, porque se sentem frustrados nas conquistas humanas, nos desafios sociais, tais indivíduos ocultam-se na abnegação forçada, mas recheada de reclamações, de exigências. Ó, eu estou ajudando, né? Mas olha, você tá vendo quanto que eu me sacrifico por você, né? Fingindo-se de mártires, de incompreendidos, de perseguidos, são pessoas cheias de recalques, exibicionistas, querem se mostrar humildes. Aí a Joana fala assim, tem até gente que, sabe, assim, se mostra com uma aparência descuidada, sem higiene, indiferente às conquistas do progresso, mas no fundo são pessoas preguiçosas, elas não são humildes. Aceitam tudo que os outros lhes impõem, por isso acham que são humildes. No fundo, elas têm medo dos enfrentamentos, das lutas, são coniventes com as coisas erradas por acomodação, por submissão, só para parecer aquela pessoa boazinha, compreensiva. Joana escreve, humildade não é conivência com o erro, humildade é uma virtude ativa, combatente, decidida. A humildade é mais um estado interior do que uma apresentação exterior. E a indiferença é a falsa humildade. Então, a pessoa humilde é pura, mas despreza o puritanismo, né? O puritanismo, a pessoa puritana é aquela que quer se mostrar virtuosa. A pessoa humilde é sincera, mas ela não está preocupada em agradar ninguém. Ela confia no futuro, mas ela não se impõe. E, voltando aqui para Lausanne Arnaud de Luca, para que serve a alma se ela não está presente? Olha que bacana a pergunta que ela nos faz pensar. Então, ela fala que a gente tem que deixar vir à tona a nossa singularidade, nosso ser único, e também vir à tona a pureza dos nossos sentimentos. Pureza de sentimentos, diz a Lausanne, é entrar no espaço interior chamado humildade. É nesse espaço interior que praticamos a presença divina em nós. É o reino de Deus, que é um estado interior onde residem as nossas capacidades, potencialidades, nossos reais sentimentos e nossas riquezas interiores. Aí ela fala, é de lá, desse espaço interior, que é a humildade, que podemos dominar as coisas sem nos deixar dominar por elas. Como Jesus fala, procurai primeiro o reino de Deus. No estado de humildade, nós escutamos a verdadeira voz da nossa consciência. É um querer cheio de maturidade. Na humildade, a nossa vocação e a nossa verdade estão lá, né? Fluindo, vindo à tona, né? Essa harmonia interior, que tem por base o aceitar-se, a humildade, garante, diz a Lausanne, o encaixe conosco mesmo. No estado de humildade, nós nos aceitamos, aceitamos a vida, aceitamos o mundo, somos lúcidos para admitir, só somos o que somos. Paulo de Tarso escreve isso, né? E o que podemos ser? Isso nos dá alegria, expressividade, uma energia fantástica. No estado de humildade, a gente toma posse da nossa alma e do nosso corpo. Nada nos atinge, porque a humildade é esse estado de centralização, onde a gente se sintoniza com a vida, com as forças superiores.
Humildade, então, não é submissão, não é ignorância, não é pobreza. Força, é coragem para a gente poder confrontar as nossas fraquezas e as nossas inseguranças. É isso aí, amigos queridos. Passo a palavra para vocês ou faço a prece final? Se ninguém quiser perguntar nada, podemos fazer a peça final. Mas Então, parabéns, tá hein, bom. Beth? Obrigada. Então, amigos queridos, elevemos novamente o pensamento ao mais alto, pedindo à espiritualidade amiga que nos ajude nesse autoconhecimento, que nos ajude a termos essa coragem de enfrentar as nossas mazelas interiores, que nos ajude a desenvolver essa virtude tão luminosa que é a humildade. Senhor, abençoa nossos caminhos, abençoa todos que aqui estamos, nossos lares, nossos familiares, todos os nossos compromissos, nossa saúde, e que assim seja. Dona Betsy, por favor, só para entender melhor, a senhora apedrejou o orgulho aí. E Eu não, foram os autores. Foram os autores. Eu eu só... não vejo as pessoas usarem tanto a palavra orgulho. Eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho disso, daquilo. Tá certo Ah, essa bem, colocação? bem lembrado, bem lembrado. O orgulho é uma palavra ainda muito pobre. Então, por exemplo, ela tem vários significados. Quando a gente admira um ente muito querido, a gente fala assim: ai, meu filho, eu tenho orgulho que você entrou na faculdade. É uma admiração, é um elogio, é um estímulo. Ou então, por exemplo, deixando de lado a falsa modéstia, olha, eu estou tão orgulhosa de mim no sentido assim, eu batalhei, mas eu conquistei aquilo que eu almejava, mas sem achar que, né, está acima de todo mundo. Então, nesse sentido, o orgulho é muito bom. Tanto a gente se orgulhar das nossas conquistas, né, a gente não ter essa falsa modéstia, e se orgulhar das conquistas das pessoas que a gente ama. Mas nesse sentido que eles falam, do orgulhoso, né, achar que é mais que os outros, que não tem nenhuma imperfeição, que sabe tudo, e aí ele só está projetando todas as suas imperfeições, ele vê nos outros, não vê em si mesmo. Ele deixa de se observar, está perdendo tempo aqui na sua encarnação. Tá bom. Seu Mário, quer falar Oi, mais alguma coisa, seu Mário? obrigado. Imagina, imagina. Por exemplo, autoestima, o autoamor, né? A pessoa fala, ah, é uma pessoa orgulhosa. Autoestima, autoamor é a gente cuidar do corpo e do espírito. Se a gente não estiver bem, a gente não sai do lugar. Então, a pessoa, sabe, a palavra orgulho, ela é tão, assim, usada com tantos significados que causa essa confusão de entendimento. Eu sei que a palavra orgulho não está na lista das virtudes, mas e o egoísmo, é bom ou é ruim? Olha, há vários autores, Joana de Ângeles, Hermance Dufour, elas falam assim que no início da nossa caminhada evolutiva, desde o reino animal até no início da nossa evolução como Homo sapiens, o egoísmo foi necessário. Então, é cuidar da prole, dos filhos, cuidar dos recursos materiais, mas chegou um momento da nossa evolução agora, né, em que nós exageramos esse egoísmo, a gente já não precisa mais dele, né, mas a gente ainda
não conseguiu trabalhar esse egoísmo. Então, ela fala assim, no início da evolução, o egoísmo foi necessário, inclusive o orgulho, o egoísmo, para a gente construir uma dignidade própria, para a gente construir, assim, fortalecer a nossa personalidade. A criança, por exemplo, a criança pequenininha, ela é muito egocêntrica, né? Nos primeiros anos de vida. Então, o brinquedo é dela, é tudo para ela. Isso é uma coisa necessária para ela fortalecer essa autoestima, né? Ela fortalecer a sua autoaceitação, ter segurança, mas ela vai crescendo e vai percebendo assim, bom, eu não vivo sozinha no mundo, eu tenho aqui um pedaço de bolo, né, uma criança já maiorzinha, 7, 8 anos, né? Então eu vou dividir com o meu amiguinho. Então ela vai deixando de olhar só para ela, é uma coisa natural, esse Freud explica, e todos os outros, né, discípulos de Freud, é uma coisa natural ela ser egocêntrica. Mas à medida que ela vai amadurecendo, os seus laços sociais vão se ampliando, né? Primeiro na família, depois vai para a escolinha, depois no trabalho, né? Depois na sociedade. Então ela vai aprendendo a dividir, vai deixando esse egoísmo de lado, mas tem gente que nunca deixa, né? Então, tudo é uma questão de fase. Sim, né? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma finalidade. O problema é a exageração, né? Como fala lá no livro dos Espíritos, a paixão é o exagero. Por exemplo, a gente tem que ter um sentimento de dignidade. E, assim, eu tenho meu valor, eu reconheço minhas conquistas, eu gosto de mim. É ter um sentimento de dignidade. Exagerar esse sentimento de dignidade me leva, assim, para o lado do orgulho. Ah, eu sou. Explode, né? O ego explode. Ah, eu sou o máximo. Nossa Senhora, então está além da realidade, tá? É uma pessoa iludida. Ela já nem se enxerga mais. Então, o problema é o exagero de tudo. E é a paixão, né? Tudo bem, gostaria de ficar conversando mais um pouco, mas o nosso tempo já esgotou. Obrigada. Não vai faltar oportunidade. Eu queria também agradecer e dizer que eu nunca tinha ouvido a Beth e que você trança o evangelho com a psicologia de uma forma muito bonita e muito equilibrada. E isso é fundamental nos dias de hoje. Valeu muito a pena eu estar aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada, Enzo. Um prazer, viu? Te conhecer. Obrigado. Muito obrigada. É isso daí, Betty. Obrigado e até a próxima vez.